Beleza, eu vou me apresentar, depois você se apresenta. Então, opa aí, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato. Hoje estamos aqui com Rina. Rina, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rina, eu sou professora de Kung Fu e sou cosplayer. Cara, me diz uma coisa, você é professora de 3 estilos de luta, né? É isso. Sou Kung Fu, Tai Chi e boxe chinês. Cara, mas não tem que fazer muitos anos disso para se tornar professora? Cara, quantos anos você tem para ser professor de 3 coisas ao mesmo tempo, mano? Meu Deus! Então, quando eu comecei a treinar, eu estava com 7 anos de idade. Hoje eu estou com 28, já treino há 21 anos. Tá? Cara, e qual que você começou? Qual que foi o primeiro? Kung Fu. Comecei com Kung Fu. E por que Kung Fu? Bom, primeiro porque meu pai sempre foi apaixonado por filmes de Kung Fu, ele sempre me colocava para ver os filmes de Jack Chan, Jet Li, Bruce Lee. E aí eu acabei apaixonando por esse meio, por essa arte marcial, e acabei tendo o sonho de querer fazer também. Que legal, mano. Seu pai queria criar uma mini ninja, então, É por basicamente. aí. Mano, e me diz, de todas essas, qual que você considera a mais perigosa que tem entre essas? Obviamente que depende muito da pessoa, né? Obviamente. Mas vamos dizer que você quer usar elas para violência. Qual delas você escolheria para bater em alguém? Tá. Eu acho não. O Kung Fu, na verdade, tanto o Tai Chi e o boxe chinês, eles são ramificações do Kung Fu. Então, é como se o Kung Fu fosse uma árvore principal, e o Tai Chi e o boxe chinês fossem ramificações deles, um voltada para a parte de respiração, voltado para a parte de energia, voltado para toda essa parte pacífica da arte marcial. E o boxe chinês, ele é voltado para a parte de luta, para a parte de resistência, para a parte mais física, sabe? Então, esse daí é a principal diferença dos três. Então, basicamente, os três é a mesma arte marcial, os três são Kung Fu, mas são as ramificações deles. Ah, então provavelmente você conheceu as outras duas fazendo Kung Fu, né? Já que são Sim. ramificações. E, cara, E, quando você ouviu falar de Tai Chi Chuan, que é uma parada assim que você escuta, você pensa, cara, com certeza é uma coisa que monge lutaria com isso. Então, cara, qual foi a primeira coisa assim que você pensou quando você pensou, quando alguém falou para você sobre isso? Qual foi o primeiro pensamento que surgiu? nossa, que coisa devagar. Meu Deus do céu, como é que alguém faz isso? É basicamente isso que eu pensei. Porque quando eu comecei a fazer o Tai Chi, foi por duas necessidades. Uma pessoal minha, a minha mãe, ela estava muito mal na época, ela estava sofrendo com ataques de pânico, depressão, ansiedade e tudo mais. E o Tai Chi, ele alivia tudo isso, ele serve como uma fisioterapia alternativa e fisioterapia alternativa. E, então, assim, quando eu comecei a fazer, foi na intenção de ajudar ela, inicialmente. Então, eu sabia que isso daí poderia ajudar ela como uma terapia e também para poder ajudar a própria academia, porque na época só tinha um professor e aí quando ele não estava podendo dar aula, quando acontecia alguma coisa, ele precisava de alguém para estar ajudando ele. E aí foi nessa que eu entrei, comecei a fazer para poder ajudar tanto a associação quanto a minha mãe. Ah, que legal, mano. Quando você se tornou professora de Tai Chi, você já tinha quantos anos de luta, assim, de Tai Chi ou de Kung Fu? Tá, de Kung Fu, eu já estava com, isso em 2019, nossa, já estava com uns bons anos de Kung Fu, estava com uns 16, 17 anos de Kung Fu na época. Meu E faz Deus, pouco tempo, eu comecei um pouco antes da pandemia. Um ano antes da pandemia eu comecei, que azar. né? Mas ajudou bastante a pandemia também, porque eu comecei a ter mais aulas de Tai Chi, exatamente por causa disso, para poder estar ajudando o pessoal, para poder estar acompanhando o professor.
Foi uma época que eu não estava conseguindo treinar Kung Fu por causa do meu trabalho, então ele acabava pegando exatamente o horário das aulas de Kung Fu, que a gente estava fazendo Kung Fu tudo online. E aí eu pensei, professor, pelo amor de Deus, eu preciso treinar. E aí ele chegou e me indicou o Sifu Magdiel, professor, Sifu maravilhoso, um professor maravilhoso, que chegou e me abraçou na época, e chegou e falou assim, não, você vai treinar, não se preocupa, você vai fazer o Tai Chi comigo toda manhã. E aí Pô, foi quando eu peguei de vez o Tai Chi. pô, mano, que da hora. E, cara, dá pra fazer aula de luta online? Tipo assim, pela internet? Você acha que é tão efetivo quanto? Ou você acha que luta online não ajuda muito assim, para você aprender algumas coisas? Olha, eu vou falar por experiência minha que eu tive na época. Eu Sim. prefiro mil vezes o presencial. A nossa arte marcial é uma arte marcial milenar, é uma arte marcial tradicional, e pegar as coisas na internet, além de elas virem toda espelhada, né? Eu já tenho esse problema na hora de aprender as técnicas, que é tudo espelhado. A gente não consegue ver com exatidão a forma que o aluno está fazendo e não consegue corrigir com tanta riqueza de detalhes quanto corrigir ele presencialmente. Dá para fazer online? Dá. A gente conseguiu fazer durante a pandemia. Mas presencialmente é outra coisa. A experiência é outra, a energia é outra, é tudo diferente. Cara, você provavelmente com uns 2, 3 anos sem treinar por conta da pandemia, né? Então, você se sentiu meio enferrujada quando se retornou para o treinamento? Nossa, muito. E como se eu tivesse. Assim, eu já sinto diferença quando eu fico uma semana sem treinar. Quando acontece alguma coisa, eu não consigo treinar durante aquela semana, eu já sinto o corpo enferrujar. Porque até então eu estava treinando de segunda a sábado. É segunda a sábado treinando, domingo tem campeonato normalmente, então domingo também estava tendo que competir, já estava tendo que fazer exercício físico de novo. Era praticamente domingo a domingo treinando. E aí, quando eu fico uma semana sem treinar, eu já sinto o corpo falando, não, pelo amor de Deus, volta a treinar, porque não tá aguentando mais. E, mano, e como que você fazia para treinar sozinha? Por conta que, assim, quando eu penso em luta, eu penso que é você contra um outro oponente, né? Porque não tem muito isso em luta, sempre o bagulho de respeito, pelo menos eu acredito que seja assim. Eu acho que Muay Thai é a única que não deve ser dessa forma. Mas, cara, e então me diga, como que você treinava dentro de casa? Porque É, você tem equipamento com o seu pai, você batia no seu pai, como que funcionava? não, não. Basicamente, dentro do Kung Fu, além da parte de combate e tudo mais, a gente também tem que treinar a resistência. Então, resistência não necessariamente precisa estar sendo em combate. A gente tem os katis, que nada mais é do que uma luta imaginária. Você faz movimentos de luta, você pratica a parte de garra, de queda, de soco, torção, quebramento, tudo isso aí, só que no vento e de uma forma artística. Então, é É uma coreografia. isso. Então, você consegue fazer movimentos de luta mesmo sem precisar de ter uma pessoa à sua frente para poder estar executando os golpes de forma aplicada. E tem outras coisas também que dá para fazer. Como eu falei, tem a parte de resistência, tem os catis, tem a parte de técnica, que tem muitas técnicas que a gente consegue treinar sozinho, até porque quando a gente vai aprender uma luta, a gente não pode chegar no aluno e falar, ó, seu primeiro dia de luta, vai lá e bate nele. Você sempre tem que ensinar o aluno de começo como é que dá um soco, a forma correta de dar o soco, como aplicar ele, a forma de movimentar o corpo para poder aplicar esse movimento, para aplicar esse ataque, essa defesa. Então, isso aí tudo são técnicas que dá para fazer sozinha. Cara, e o boxe chinês, né? O boxe chinês é uma coisa que eu não faço ideia do que é. Mas qual que é a diferença de boxe chinês para um boxe não é normal, para um boxe americano, eu acho? Não sei, para um boxe não chinês. Tá. O boxe tradicional que a gente está acostumado, normalmente ele leva só soco. Então, assim, soco direto, cruzado. Normalmente ele usa muito a parte de cima do corpo.
O boxe chinês, ele usa soco, chute, cotovelada, joelhada, queda, quebramento, torção, chaves, que são aquelas técnicas de paralisar a pessoa, de mobilizar a pessoa. Então, o boxe chinês é todo esse complemento de luta. Uhum. E, cara, e quando você fazia, né, as 3 lutas e tal, tu fez tudo ao mesmo tempo? Ou você fazia primeiro boxe e depois Tai Chi Chuan? Como que era? Você fazia tudo ao mesmo tempo? Porque, pô, seu corpo devia estar tudo ferrado, mano. Tá? São aulas diferentes, tem horários para cada uma dessas aulas. Tá. Então, vou dar um exemplo do horário agora. Toda quarta e sexta, das 6 às 7, a gente tem o Tai Chi Chuan. Então, a gente já começa treinando Tai Chi Chuan, preparando o corpo para aguentar as próximas aulas. Tem todo aquele treino de energia para você poder suportar o restante das aulas. Logo depois vem o Kung Fu, que é a parte, na minha opinião, uma das aulas principais, porque, como eu falei, ela é a árvore principal, o restante são ramificações. E para finalizar, normalmente depois vem o boxe chinês. Então, são aulas diferentes. Quem quer fazer só o Tai Chi, faz só o Tai Chi. Quem quer fazer só o Kung Fu, faz só o Kung Fu. Quem quer fazer o boxe, faz só o boxe. Uhum. Ou, E, cara, é praticamente, por exemplo, igual academia, onde você faz uma aula, por exemplo, e daí você tem que esperar um tempo para fazer, ou você pode, sei lá, vamos dizer, eu vou lá, faço agora o Kung Fu, daí no dia seguinte eu já faço o Tai Chi Chuan, e daí eu vou fazendo isso todo santo dia, tá ligado? Isso poderia acontecer? pode, sem problema nenhum. É que assim, lá pelo menos na academia onde eu trabalho, tem os dias certinhos, e aí você vai de acordo com o plano que você está fazendo o pagamento. Então, por exemplo, se eu quero treinar uma vez na semana, vou treinar uma aula na semana só. Aí você vai fazer a aula X, você vai escolher qual desses três você vai querer estar treinando, e vai fazer essa aula durante uma vez na semana. Não, quero fazer 2 aulas na semana. Você vai lá e vai fazer o pagamento para 2 aulas na semana, independente de ser Kung Fu, Tai Chi ou Boxe. Normalmente, os alunos que são do Kung Fu ficam só no Kung Fu mesmo. Então, eles não ficam migrando uma aula para outra. Quem é do Tai Chi também, normalmente são. Quem gosta muito de fazer Tai Chi, procura muito Tai Chi, é o pessoal da melhor idade. Então, eles vão para poder não ficar parado, para ter um exercício físico, para voltar a movimentar o corpo. Muitos deles, foi o que eu falei, vão para fisioterapia alternativa, igual eu já tive alunos lá que tiveram AVC e perderam 50% do movimento do corpo e através do Tai Chi voltaram a ter movimento. Ou alunos que tiveram depressão profunda e através do Tai Chi conseguiram voltar a fazer as suas coisas, voltar a ter uma vida, né? Então, tem muita gente que procura o Tai Chi nesse sentido. O boxe chinês, tem gente que procura mais para perda de peso. Então, quem faz o boxe chinês, normalmente fica só no boxe chinês. Não gosta dos catis, não gosta dessa parte mais artística, gosta mais da parte de... Vai naquela definição de, pô, eu quero perder peso e eu quero ter uma resistência maior. Ou então, não, eu quero aprender a lutar, eu quero só luta, não quero mais nada, não quero mexer com arma, não quero mexer com nada disso. Então, eles não migram só para o boxe chinês. Claro, a gente, como professor, sempre convida eles para poder participar dos três, para poder ver o que eles acham dos três. Alguns instrutores nossos já conseguiram migrar para os três, já estão fazendo os três, né? Eu mesmo sou uma dessas. Mas normalmente quem faz um costuma seguir só esse movimento, ou então faz dois no máximo. Não, quero fazer o Kung Fu, mas eu também quero fazer o Tai Chi porque eu gosto mais da parte artística. Não, não vou fazer o Kung Fu, mas eu quero fazer mais a parte de luta. Eu faço o Kung Fu e o boxe. Cara, se ajuda tanta gente, por que você acha que artes marciais Não, peraí. Primeiro, eu vou perguntar que eu ia fazer 2 perguntas ao mesmo tempo. Que é, você acredita que as artes marciais chinesas, elas são tão reconhecidas no Brasil ou não? Você acha que o Brasil reconhece a arte marcial chinesa? Olha, graças ao trabalho maravilhoso do grão-mestre Edilson Moraes,
o Brasil, hoje em dia, é uma potência, ele é um dos países que mais faz divulgação sobre o Kung Fu depois da China. Que da Então, hora, mano. assim, enorme. Tem, só em São Paulo, a gente tem mais de 150 academias de Kung Fu, só do meu estilo, além de outros estilos também. São mais de, sei lá quantos instrutores. A gente está pegando na média de 300 instrutores hoje em dia. Então, a gente tem um potencial legal, não só no São Paulo, posso ir além, a gente também tem academias, tem outras coisas. No norte, temos academia no nordeste, temos academias no sul, fora os outros estilos. Eu estou falando só do estilo Liga Garra de Águia. Também tem o pessoal do Louva-a-Deus também, que são enormes dentro do Brasil afora. Tem o pessoal do estilo sul, que é o estilo tigre, estilo dragão, estilo garça. Então, assim, tem bastante gente fazendo. E agora tem os projetos dentro de São Paulo, que são as aulas gratuitas de Kung Fu e de Tai Chi para crianças e adolescentes e para melhor idade. Pô, que da hora. Cara, e qual que é a diferença de cada estilo? Porque assim, né? Eu, quando eu estava escrevendo meu livro, né? Eu sou escritor, então quando eu estava escrevendo meu livro, eu estava pesquisando sobre isso, e daí eu vi que tem muitos estilos de luta, tá ligado? E pelo que parece, por exemplo, estilo tigre, né? Ele é um pouquinho mais brutal que os outros, né? Até porque é um tigre, não é? Então, como que funciona? Como que funciona tudo? Eu sei que cada animal meio que representa o estilo de luta daquela academia, podemos dizer assim, daquele dojo. Não sei se você sabe, mas a China, ela é dividida no meio por um rio. Então, tudo que fica acima do rio é a parte norte da China, tudo que fica abaixo do rio é a parte sul da China. Então, já começa a separação de estilos por aí. Então, tem o estilo norte do Kung Fu e o estilo sul do Kung Fu. Estilo norte, por exemplo, é o meu estilo. A águia tem louva-a-Deus, também é estilo norte. E nada mais é do que eles viram animais treinando e tudo mais, viram o habitat dos animais e começaram a copiar o movimento dos animais. Então, como é que a águia costumava fazer os movimentos para poder caçar? Ela treinava o quê? Treinava a parte da garra, treinava o voo, treinava esse tipo de coisa. Então, era isso aí que a gente focava. Parte de agarrar, na parte de fazer os movimentos parecidos com ela, mas transformando sempre em luta. Mesma coisa, o louva-a-Deus, eles viam a precisão dos movimentos, a velocidade do movimento. Então, era assim que eles definiam os movimentos de luta de cada estilo. Já no estilo sul, era o que costumava ter muito na parte do sul da China. Costumava ter muito tigre, costumava ter muita garça, porque a parte do sul da China é um pouco mais pantanal, então eles costumavam ter mais esse tipo de animais. E é a mesma coisa, eles viram o movimento dos animais, como é que eles caçavam, como é que eles faziam esse movimento deles, e usava isso depois como uma forma de luta. Então, parte norte, ele era muito vasto, né, a parte norte. Então, o que que a gente precisava treinar muito? Parte de pulo, parte de corrida, explosão, principalmente. Já a parte sul da China, por ser muito pantanal, como é que eles têm que treinar? Força, porque, né, tem que subir o movimento dentro da areia e tudo mais. Então, por isso que normalmente o sul-sul, ele parece ser mais travado, e o estilo norte parece ser mais, pessoal tá pulando e tudo mais. Que da hora. E, cara, me diz uma coisa, você falou lá do estilo águia, né? Você falou sobre o voo e tudo mais, mas como que funciona isso? Tipo, porque diferente dos outros animais, a águia é um bicho voador, né? Então eu acredito que esse estilo, ele meio que se limita muito, não é? Por conta que, pô, é um bicho voador, né? Então, como que funciona essa parte? Vocês treinam um golpe com pulo, basicamente? Então, geralmente, se você quiser, depois eu até te mando um vídeo do meu último Não, campeonato. claro. Que é.
dá para ver que os movimentos da águia, mesmo aquele bater de águia, de asa e tudo mais, a gente pode transformar em uma defesa na hora de puxar, pode transformar em uma defesa na hora de abrir. Isso daqui em si já é o voo da águia, é o movimento da águia. Dá para fazer o movimento dos braços dele também, a forma que ele zoou, que ele, na hora de fazer uma esquiva, na hora de fazer alguma coisa também. Então, tem tudo isso daí, a gente não precisa, a gente não se limitou só à parte da agarrar e tudo mais. Dá para pegar toda a construção da águia no geral, observando bem, e criar movimentos, fazer movimentos. São coisas estudadas há 5.000 anos. Cara, que da hora. Oh, aliás, para ser professor, né, de Tai Chi ou de boxe chinês e tudo mais, o que você precisa ter, além de saber os movimentos, né? O que você precisa fazer? Você só precisa saber os movimentos? Ou na cultura chinesa tem uma parada mais diferente? Tipo, sei lá, tem que saber a história deles antes de ser um professor. Como que funciona? Não, tem toda uma graduação. Ah, Então, não, sim. tem a idade certa, né? Você não pode começar tão cedo, você tem que ter aquela noção de responsabilidade. Dentro do meu estilo, novamente, não posso falar pelos outros, porque não conheço tão a fundo os outros estilos, vou falar a fundo do meu. Quando eu quis virar professora, eu não vou mentir, eu era muito nova, eu vi os professores usando um timauá, um colete de instrutor, e eu falava, gente, eu quero esse colete. O que eu preciso fazer para ter esse colete? E aí, você sempre falava, ó, você precisa, por exemplo, parar de brincar na aula, porque eu era muito bagunceira na aula. Então, você precisa parar de bagunçar na aula. Tá bom, vou parar de bagunçar na aula. Parei de bagunçar na aula. E agora, professor, o que eu preciso fazer? Parei de bagunçar já. Ó, quando você precisa começar a ajudar os alunos na aula. Eu comecei a ajudar os alunos. E aí, através disso, o professor foi me lapidando para poder me tornar uma instrutora. Quando eu cheguei na graduação correta para poder virar instrutora, eu fiz um curso de instrutor que a própria confederação fornece para gente, que é toda uma aula de administração, toda uma aula de etiqueta, toda uma lapidação também para a gente poder saber se portar dentro da aula e fora da aula. Até porque eu não sou professora de Kung Fu somente dentro do tatame. Quando os meus alunos me veem do lado de fora, me ver saindo, me ver no mercado, eles vão chegar e falar assim, opa, essa dali é a Rina. Não, eles vão olhar para mim e falar, olha, aquela dali é minha professora. Então, preciso saber me importar tanto dentro quanto fora do tatame. Então, tudo isso daí é passado para gente. Claro, tem que saber as técnicas, até porque como é que eu vou passar algo adiante se eu não sei o que eu estou passando? A ideia não é ficar inventando, agora eu sou professora, agora eu vou inventar o que eu quiser. Então, a gente segue toda uma tradição, porque eu falei, é um estilo tradicional, não tem como a gente ficar inventando coisa. E, cara, hoje em dia, você trabalha como professora ou você... Porque você também faz marketing, né? Então, você trabalha como professora ou você trabalha sendo marqueteira? Olha, eu posso dizer que hoje o meu trabalho principal é professora de Kung Fu. Eu trabalho principalmente como professora de Kung Fu. Então, eu fico responsável de estar com a academia aberta, tem diversos horários, tanto na parte da manhã quanto à tarde. À noite, normalmente, eu uso para treinar. Então, à noite é outro professor que dá aula. E tem o projeto, né, que eu tinha comentado antes, que são as aulas gratuitas para crianças e adolescentes, que ele é fornecido pela confederação junto com o governo. Então, a gente recebe pelo governo para poder estar fazendo essas aulas para as crianças, para Ah, manter as mano, aulas. que foda, mano. Que bom que o governo ele ajuda e tudo mais, né? É da hora, o governo incentiva muita coisa, mano, muita atividade, tá ligado? Isso daí é legal. Oh, e aliás, qual que é a maior dificuldade de lidar, além, obviamente, da pessoa ser leiga, né? De lidar com uma galera que tá chegando para aprender esse estilo de luta. Sei lá, boxe chinês, por exemplo. A galera entra lá e fala, pô, professora, me transforma no Jack Chan, por favor. Como que funciona? Qual é a maior dificuldade que você tem com a galera leiga?
assim, que vai lá para aprender alguma coisa. Obviamente que o pessoal tá lá, pô, com ansiedade no talo, né, mano? O pessoal quer sair de lá já enfrentando 4 caras ao mesmo tempo, tá ligado? Primeira coisa que a gente passa para os alunos é: você não está aqui para poder aprender a sair batendo nos outros na rua. Dentro do Kung Fu, a gente tem juramentos, né? A gente tem as nossas filosofias. Uma dessas filosofias é: eu me comprometo a treinar o corpo e o espírito para a paz. Você não vai treinar para poder sair batendo nos outros, você não vai treinar para sair daqui e bater em 5, 7 pessoas no meio da rua. Está aqui para poder aprender a se defender, aprender a ter um bom estilo de vida e aprender a melhorar toda essa animação de sair batendo nos outros e tudo mais. E logo depois a gente vem com o quinto juramento: eu me comprometo a ser paciente, humilde, galgando um a um os degraus do conhecimento. O que significa? Olha, você vai chegar hoje, se você quiser, eu te passo a faixa inteirinha hoje. Você vai lembrar de tudo que eu passei para você na aula seguinte? Não vai lembrar de tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos devagar, vamos aos poucos. E você vai ver que você vai ter um resultado muito melhor do que você aprender tudo de uma vez. Pô, mano, isso é da hora, cara. Ô, e uma pergunta bem aleatória. Na sua opinião, você acha que você conseguiria ganhar de 2 pessoas ao mesmo tempo? Com tudo que, com tudo que você sabe? Com 2 pessoas que não sabem de porra nenhuma do que tá fazendo, tá ligado? A pessoa só vai lá, fala, pô, eu quero brigar, daí briga. Você acha que você conseguiria? Cara, depende muito da pessoa, né, mano? Não tô especificando. Tem que especificar toda a aparência dela, toda a leiguice dela pra tu saber analisar, porque é bem difícil. Olha, bem sincera, graças a Deus, nunca foi preciso eu sair e ter essa prova. Ah, Eu sim. evitei arrumar briga na rua, eu sempre evitei arrumar qualquer tipo de intriga. Normalmente eu sou o tipo de pessoa que prefere conversar ou então fugir. Ah, tá vindo pra cima, deixa eu fugir. Melhor do que tu sair brigando. Certo, afinal, não tem nenhuma arte marcial que defenda de uma bala, né? Exato, Agora, né? É difícil. E, cara, ó, aliás, mano, provavelmente você já assistiu muito filme de Kung Fu, né? Como você falou, seu pai era muito fã de Kung Fu. E me fala uma coisa, quais filmes você recomendaria pra galera sobre Kung Fu? Eu recomendo Kung Fu Panda. É muito bom. Mas você. olha, Kung Fu Panda é um ótimo filme, realmente. É, É ótimo, até por conta que tem os animais das escolas, né, mano? Que representam aquela escola, claro. eu acho que depende muito da idade da pessoa. Então, por exemplo, para uma criança hoje, eu recomendaria fácil Kung Fu Panda. Para Sim. um adulto, que geralmente adulto não tem aquele negócio de desenho, não sei o que, eu não vou assistir, eu recomendaria um filme do Bruce Lee, do Jack Chan, do Jet Li, Ip Man mesmo, são ótimos filmes para eu estar recomendando para pessoas mais adultas, que já têm mais ou menos a nossa idade, que preferem assistir um filme de ação do que uma animação. Cara, Então, depende do público-alvo. Aí já trabalhei um pouquinho com marketing, eu já ver a idade da pessoa, o perfil da pessoa, para ver o que ela gosta e saber o que indicar direito. pô, mano, eu recomendo pra todo mundo assistir Pimenta. É muito bom. Só não Sim. assista o terceiro. O terceiro e o quarto vocês fingem que nem existe. Mas é muito bom. É por conta que o terceiro tem Mike Tyson, cara. Pô, nada. Tem o quarto, depois tem aquele outro que é com um aluno lá, que é um filme foda-se, nem me lembro o nome dele. Cara, mas é muito bom, cara. Pô, aliás, eu nunca vi um filme do Jet Li. Qual que você recomendaria pra assistir? Porque eu nunca vi um filme dele. Cara, do Jet Li, meu favorito de infância era Grande Mestre. Inclusive, é usado muito a música tema dele na academia. E Romeu Tem que Morrer, é um filme que eu gostava muito, que eu assistia 10, 20 vezes, que eu era apaixonada por ele. E ele passa nos Estados Unidos, então tem tanto aquela parte de cultura oriental, aquela parte toda, nossa, só Kung Fu, vamos falar sobre a cultura da China. Não, ele fala sobre o Kung Fu, mas de uma forma mais dinâmica, mais entretenimento mesmo, sabe? Não Ah, tanto. mano, da hora.
aliás, esse o Romeu Tem que Morrer, ele tá na minha lista pra assistir. Tem na HBO, se não me engano. Eu quero ver, vou pegar pra ver hoje e depois eu faço uma análise desse filme. Porque eu gosto de ficar criticando o filme, tá ligado? Então, falar que todo filme que eu vejo é ruim, mas na verdade eu gostei. É, tipo isso. E, cara, aliás, mano, vamos falar um pouquinho de cosplay, né? Eu converso com muito dublador, né? Eu converso com muito dublador e daí eu tava conversando com o Al Schlosser, né? Não sei se tu conhece, ele é o dublador do Jiraiya, né? A primeira voz do Jiraiya. Então, daí a gente é muito amigo, né? Daí a gente tá conversando e a gente falou de cosplay, né? Ele tava falando, pô, mano, uma galera que eu admiro muito é cosplay, porque os caras são muito subestimados e tudo mais. Eu queria saber, na sua opinião, como que você vê a visão do cosplay de alguém de fora? Assim, por exemplo, se alguém, seu pai, eu não sei se seu pai faz cosplay, mas eu acho que não. Então, seu pai, quando ele te vê, né, fazendo cosplay, qual que é o pensamento que ele tem? Como que você vê? Você vê que a galera tem... Quais são os preconceitos, vamos dizer assim? Pô, eu fiz muita pergunta ao mesmo tempo, né? Então, nossa, 4, 5 perguntas ao mesmo tempo. Mas, resumindo tudo, quais são os preconceitos que a galera tem que você vê? Cara, eu acho que o mesmo preconceito voltado a cosplay é o mesmo preconceito que qualquer outro tipo de hobby existe. Ou, que hobby merda, tá gastando dinheiro com isso aqui. Nossa, que não sei o quê. Mas assim, eu costumo falar, beleza, concordo, meu hobby é caro pra caramba, fazer cosplay é muito caro. É uma lente de R$ 70, uma peruca de 120, é uma roupa de R$ 500, mas assim, é uma coisa que eu vou gastar e eu vou ficar um bom tempo com ela. Da mesma forma que uma pessoa que gosta de ir para balada todo final de semana é um hobby. Da mesma forma que a pessoa tem como hobby ir para academia todo final de semana. Então, assim, são hobbies diferentes, são gostos diferentes, são personalidades diferentes. E geralmente a pessoa gosta de ficar dentro daquele mundinho dela e não consegue entender que da mesma forma que ela tem um hobby favorito, que esse hobby custa tempo, custa dinheiro, custa N coisas, o cosplay também tem a mesma coisa. A diferença é que as pessoas não gostam do estranho, né? E querendo ou não, a pessoa se fantasiar de um personagem é uma coisa estranha, é uma coisa diferente, dependendo do personagem, realmente fica uma coisa bem chamativa. E o chamativo chama muita atenção e geralmente não é visto com um bom olhar. Pô, mano, demais. Cara, peraí que eu tô sentindo cheiro de queimado. Deixa eu só ver se não é o carregador que tá queimando ali. Peraí. Esse ring light aqui, porra, ele queima muito, cara. Ah, não, é tranquilo. Porque como tem o ring light e tá na luz máxima, porra, pra queimar tudo é 2 pau, tá ligado? Pra queimar tudo é fácil. E, Aham. cara, Eu também tô aqui. mano, o ring light queima muito, cara. O ring light queima muito, até por conta que eu uso o mesmo carregador que eu uso no tablet, eu uso no ring light. Ou seja, se tá queimando no tablet, eu passo direto pro ring light, aí ferra tudo. Aí eu torço pra não explodir. Mas é foda. Cara, aliás, mano, você já viu algum aluno seu falando assim, pô, professora, eu quero me tornar o Jack Chan. Tem como fazer isso pra mim? Tem como fazer eu lutar como em Cobra Kai, por exemplo? Sei lá, eu tá na escola, pegar uma panela, meter no outro, depois rolar a sobremesa, dar uma voadora. Tem como fazer isso? Você já viu alguém perguntar isso pra você? Tá, essa parte de briga na escola já me perguntaram, sim. Eu sempre falo é o que eu falo. Da mesma forma que a gente tem essa parte do, olha, me comprometi a treinar o corpo e espírito para paz, evitar violência e tudo mais, a gente também tem um juramento muito importante que é me comprometo a contribuir para que nosso meio não ofereça abrigo aos mal intencionados. Você vai brigar na escola sabendo que não pode brigar na escola? Vou. Então, beleza, a partir de agora você não precisa mais voltar. Cara, pô, é uma punição justa, pô. Porque se, por exemplo, se ele briga, daí você fala, pô, não é pra fazer isso, mas daí ele ainda continua lá, que ele fala, pô, meu irmão, foda-se. É, Então, assim, foi o que eu falei.
O Kung Fu ele trabalha muito essa parte de filosofia, uma procura enorme dos pais é por causa da disciplina que a gente passa para os alunos. Então, como é que eu vou ser, como é que eu vou passar a disciplina para um aluno falando, não, tudo bem, brigou na escola, acontece. Então, assim, primeira vez vai ser avisado, evita brigar, não é para brigar, não é para fazer isso. A gente vai conversar com os pais para falar o que que aconteceu. A gente vai querer saber o lado do aluno, o lado do pai, vai querer saber tudo. Dependendo do que aconteceu, o aluno sai. Cara, como que vocês avaliam essa parada da autodefesa? Porque às vezes para a pessoa pode ser uma autodefesa, sendo que não é, né, mano? Então como vocês avaliam isso sem que a pessoa se sinta injustiçada? Cara, às vezes pode não importar se a pessoa se sente ou não, né? Às vezes é só o certo por certo. Mas como que funciona assim a avaliação de vocês? Tá. Eu vou dar a minha opinião quanto a isso, não vou poder falar pelos outros instrutores. Tranquilo. Claro, Então, é, eu não acho que nada justifica a pessoa agredir outra. também. Ah, mas ele me xingou. O que ele falou era verdade? É. Então tá achando ruim por quê? Não é verdade? Ah, mas o que ele falou é mentira. Tá se importando por quê, então? Não é mentira. Tá se doendo por uma mentira por quê? Então, assim, Concordo. já com a questão de... Ah, mas ele xingou minha mãe. O que ele falou é verdade? Não. Tá se importando por quê, então? Mentira, deixa. Quem tá Uhum. mentindo? Quem é mentiroso? Você ou ele? Você, no máximo, você é um babaca que caiu na lábia dele. Sim. Eu concordo totalmente. Afinal, se é mentira, não tem por que se importar, né? É uma mentira, porra. Você vai se importar com mentira, cara. Pô, deixa o cara falar. Exatamente Cara, assim. Ah, mas ele veio para cima de mim. Cara, não tem. Criança, por exemplo, dou muita aula para criança. Não tinha nenhum responsável perto, não tinha um pai, não tinha uma mãe, não tinha um professor, não tinha um diretor. Você não podia correr para poder falar com algum responsável, para poder fazer alguma coisa, com um responsável fazer alguma coisa, com um adulto fazer alguma coisa. Ah, não dava. Isso depende só, não precisa bater na pessoa. Não aprendeu a se defender, não aprendeu a tirar o golpe na hora de fazer alguma coisa, a pessoa não deu um soco, não aprendeu a esquivar do golpe. Eu não te passei como é que se defende um golpe. Precisa bater de volta, precisa machucar a pessoa de volta. eu Ou, concordo totalmente. ele estava brigando com outra pessoa, igual você tinha comentado, né? Ele estava brigando com outra pessoa. Entra na frente, agarra a pessoa, tira ela longe. Geralmente, quando a pessoa está com raiva, ela fica cega de raiva e ela não vai estar mirando em você, ela vai estar mirando na pessoa que ela quer bater. Só você puxar a pessoa de canto, leva ela para longe. Não precisa bater na pessoa, não precisa fazer nada com a pessoa. Assim, dá para escapar desse tipo de coisa sem você precisar bater na pessoa para esse tipo de coisa acontecer. Uhum, eu concordo. E, cara, você já fez 3 tipos de luta, né? Você é professor de 3 tipos de luta. Em algum momento, em algum momento você já pensou o seguinte, cara, aquela pessoa é uma chata, né? Aí eu poderia ir lá e fazer isso daí, né? Poderia ir lá e dar uma injection, tá ligado? Eu poderia ir lá e fazer isso, poderia ir lá e fazer isso. Porque eu penso que uma pessoa que ela sabe fazer coisas, ela sempre vai ter algo no ouvido dela que vai falar, cara, você é melhor do que ela naquilo. Você poderia fazer aquilo, tá ligado? Você pode fazer aquilo, você poderia fazer aquilo contra aquela pessoa, tá ligado? Mas daí, obviamente, tudo depende da pessoa em querer se mover por essas vozes ou não. Você já teve essas vozes em algum momento? E como que você aprendeu a lidar com elas? Tá. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, já tive, sim, as vozinhas chatinhas e aquele diabinho, né? Que fica aquele negócio de anjinho, diabinho de um lado do outro. Quando eu era mais nova, realmente tinha. Mas, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, esse tipo de coisa vai passando. Fora que foi o que eu falei pra você. A pessoa tá me provocando. Ah, ela é melhor do que eu na luta.
É exatamente por ela não ser boa em luta que eu não posso ir pra cima dela, que eu não posso bater nela. Para que que eu vou me rebaixar a uma pessoa só porque ela é chata, só porque ela é irritante, só porque ela está me perturbando? Por que que eu vou me rebaixar e ir para cima da pessoa? Concorda que eu vou ser muito mais superior, eu vou estar sendo muito melhor, eu vou estar sendo muito mais humana. Eu só ignorar essa pessoa do que eu chegar, você está me irritando, deixa eu bater em você. Você vai estar sendo bem mais tranquila, também muito mais madura. Muito mais. Cara, ó, aliás, como que vocês, né? Sei lá, você pode escolher o estilo de luta que você quiser. O estilo de ensinamento, na verdade, colocado no estilo de luta, que é como que você faz para alguém lidar com o ego, tá ligado? Porque o ego é uma parada difícil, né, mano, de se lidar. Nossa, o ego é uma parada complicada. Eu aposto que em luta deve ter muita gente com o ego ferrado, né, mano? Então, como que você faz? Porque você não pode falar assim, então, agora a gente vai ter aqui um exercício e você vai apanhar seus coleguinhas mais fracos para tu aprender que tu é tão fraco quanto ele. Porque uma pessoa com ego grande vai ficar tão ferrada na cabeça, vai ficar mais ferrada ainda. Então, cara, então como que você faz para uma pessoa lidar com o ego gigante que ela tem? Como que vocês fazem para diminuir o ego dela? Olha, eu não vou falar pelos meus alunos, eu posso falar por mim. Fica Questão de, tranquilo assim. A gente entendeu. geralmente, assim como qualquer outra pessoa, a gente sempre tem aquele negócio de o ego, né? E é uma coisa muito trabalhada dentro do Kung Fu. Uma coisa que o nosso mestre, nosso grão-mestre sempre comenta é, pessoal, toma cuidado com o ego, porque ele te cega, ele te limita e ele faz você perder oportunidades maravilhosas. Por exemplo, é, na questão de ser adulto mesmo. Eu já aprendi coisa pra caramba com os meus alunos. Eles chegam lá, falam alguma coisa diferente, ou então entra com algum assunto diferente. Eu falo, gente do céu, como é que pode isso? Uma criança de 10 anos de idade entender disso ou não? Então, assim, Só que, assim, eu nunca vou ver isso aí como uma forma negativa. Eu sempre vou ver isso de uma forma, poxa, eu tô aprendendo com eles. Da mesma forma que eles aprendem comigo, eu estou aprendendo com eles. Inclusive, uma curiosidade legal. Sabe esse movimento aqui do Kung Fu que a gente costuma ver nos filmes e tudo mais? O nome desse movimento é Kin Lai. Ele significa a mão gentil que sobrepõe a mão agressiva. No geral, o significado dele é o que eu sei, eu vou passar para você. Eu, como professora, vou te passar, vou te ensinar da melhor forma possível, com toda a paciência possível, para você aprender do melhor jeito possível. E aí o aluno vai lá e responde da mesma forma, falando: estou pronto para receber os seus ensinamentos. Só que se você for ver bem, o movimento é o mesmo para os dois. Então, da mesma forma que eu posso aprender com você sendo professor, eu posso te passar sendo professor e eu posso te passar sendo aluno, e vice-versa. Então, assim, isso daqui já é uma quebra de ego. Pô, mano, da hora demais, cara. Oh, aliás, qual que é a diferença do boxe chinês? Eu não sei se tu já chegou a pesquisar sobre isso. Do boxe chinês que a gente tem aqui no Brasil com o boxe chinês da China mesmo. Por conta que é o seguinte, é igual o sushi, tá ligado? O sushi aqui, ele é totalmente diferente, não é a mesma coisa. E é, obviamente que quando países exportam coisas, né, a gente espera sempre que eles adaptem pro cotidiano deles, né? Por exemplo, se aqui no Brasil a gente levar o samba para a Alemanha vai cagar todo o samba, tá ligado? Vai fazer um bagulho totalmente diferente, entende? Então, como, como que é? Qual que é a diferença dos dois? A gente segue as regras, tipo assim, a gente segue a linha mesmo como eles fazem, ou a gente muda muita coisa? Tá. É, o sandá, que a gente chama de sandá, na verdade, boxe chinês, é porque a gente não gosta de ficar colocando muita coisa em chinês dentro do Kung Fu.
A gente acha que, pô, você já vai ter que aprender os movimentos, já vai ter que aprender um monte de coisa, vai colocar tudo em chinês, fica complicado. Então, metade do, até os nomes mesmo, a gente não se chama por nomes em chinês, a gente se chama professor, instrutor. Então, o máximo que a gente recebe em chinês, acho que é Sifu, que significa pequeno mestre. Ele é um aprendiz de mestre, ele tá treinando, está sendo moldado para ser um mestre. Então, o máximo que a gente usa, de resto, é mestre, é grão-mestre, professor, instrutor. Então, assim, o Sandá, ele, na verdade, nada mais é do que o Kung Fu, é a parte de luta do Kung Fu, porque eu falei, ele é uma ramificação. Como aqui no Brasil estava sendo muito procurado só luta, a pessoa estava querendo treinar luta, não, quero luta, quero luta, quero luta, quero luta, então a gente separou o Kung Fu e criou só a parte de luta. Lá na China, não posso dizer com toda certeza, mas se não me engano, é tudo junto, é Kung Fu, tanto para a parte do Tai Chi quanto a parte do Sandá. Acho que o Tai Chi tem diferença só. Qual que seria a diferença? É o que eu falei, como o Tai Chi ele trabalha muito mais movimentos leves, contínuos, tranquilos e tudo mais, então geralmente tem só o Tai Chi lá. Já o Ah, Kung Fu ele é uma coisa só. sim. E, cara, ó, aliás, Tai Chi, a palavra Chi vem de, tipo, energia vital, não é? Vem de vida. Dragon Ball ensinou isso pra todo mundo, né? Então, cara, É, então vocês têm no Tai Chi é mais uma parada mais espiritual mesmo do que físico? Tipo, é tipo aqueles exercícios que o Naruto faz lá pra dominar o modo sábio, é tipo isso? cara, é quase isso. Tá aí, quer ver um exemplo legal para poder diferenciar bem? Você já viu Avatar, não viu? Não. O É, desenho do Avatar. eu tenho que ver, eu não vi, não vi. Eu vi só os primeiros episódios lá, o primeiro arco, mas eu sei que eles têm a parada das coreografias, né? Tipo isso? E isso, aquilo ali é o que a gente chama de kati. Aquele negócio de coreografia e tudo mais, são os kati que a gente faz. Se Hum, você ver a tribo da água dentro do Avatar, nada mais é do que o Tai Chi, são movimentos leves, suaves, que é para poder balancear o movimento da água. O estilo da terra, ele é o Hungar, que é o estilo sul. O fogo, se eu não me engano, é dragão, mas ele é bem puxado para o estilo norte. E o estilo do vento do próprio Avatar é o estilo Shaolin. pô, mano, que Então, da hora, cara. É da hora, é uma parada bem artística mesmo, né? Como você tinha dito. Muito foda, mano. E, cara, e você saberia me dizer como que eles inventaram essas coreografias? Porque é uma parada muito específica, né? foi o que eu falei. Não dá para a gente começar a passar aula para os alunos, já não, você vai para cima dele, vai lá e bate nele, que não sei o quê. Então, eles criaram série de movimentos para facilitar na execução de golpe, na hora de ensinar um golpe. Faz igual, as pessoas não costumam aprender coreografia, não aprende dança muito fácil. Luta, essa parte da coreografia, da luta, do tai chi e tudo mais, nada mais é do que isso, uma sequência de movimentos que vai te ajudar a memorizar o que fazer. Cara, aliás, por exemplo, aquela coisa lá do tigre e tudo mais, né? Eu, eu vi que vocês têm, tipo, uns golpes, assim, que meio que representam a parada. Por exemplo, o tigre é assim, né? O tigre é basicamente assim, né? Ah, tá, tá. Aqui é Sim. pera, Ah, isso, tá. Ah, tá, aqui é pantera. Então, beleza, tigre. Então, tem isso mesmo? E como que funciona? Tipo, é um golpe, vamos dizer assim, é um golpe simbólico do... então, geralmente a pessoa soca assim mesmo, treina calejamento para socar assim mesmo. Tanto aqui, do... né? E a pessoa vai lá e dá o soco aqui mesmo. Não, eu sei, não, mas o que eu tô perguntando, tipo assim, obviamente, né, vocês usam esse para representar o tigre e tudo mais, Sim. mas
todos os golpes são iguais aos que tem nos outros? Ou não? Porque, Peraí, por exemplo, por exemplo, um soco tradicional te fecha a mão e bate aqui, não é? sim. Então, o tigre é aqui, a mesma. Tá, então no tigre você só treina assim, basicamente? Então, tem assim também. Tem os socos assim, tem os movimentos assim. Mas não significa que eles também não façam o soco tradicional nosso, né? Que é aquele soco. Sim. Então é isso mesmo que eu tava te perguntando. Então, basicamente, todos os ensinamentos são quase iguais, só que com a diferença é que às vezes tem uns golpes diferentes, por isso. Isso. Ah, Igual. tá. O... A gente aprendeu há pouco tempo, teve curso faz pouco tempo. Tem a garça, né? Que a mão vem aqui. Então, o Uhum. golpe dela. O louva-a-Deus é aqui. Então, quando a gente vai fazer os movimentos de golpe, geralmente é sempre ponto vital, né? Sempre foca nos pontos vitais para paralisar a pessoa, para poder prender a pessoa, para poder fazer a pessoa parar. A gente foca eles focam nessa parte. Tanto que eles treinam linha de mobilização, onde mobiliza melhor, esse tipo de coisa. O nosso garra de águia, a gente foca na parte de prender a pessoa, então geralmente é agarrando mesmo, né? Então, assim, dependendo do estilo, eles têm os seus focos, né? Eles têm os seus segmentos. Cara, uma coisa que você não falou foi aquele movimento, acho que é da cobra, né? Que é basicamente assim, não é? Que, É, então, assim, cara, isso funciona mesmo? Porque, pô, deve ser por conta que, pô, eu penso que deve dobrar os dedos. Deve foder os dedos do cara num ataque assim. Meu Deus, cara. geralmente, vou falar pelo estilo águia. Da mesma forma que pode acontecer no estilo águia, o que a gente faz? A gente fortalece ele com treinamentos específicos. Então, a gente tem treinamento de, por exemplo, flexão. A flexão é com a ponta dos dedos. Tem que Ah, fazer tá, flexão. sim. Não sei se você for ver, quando a gente vai agarrar, a gente sempre agarra 4 dedos aqui, um dedão aqui embaixo, certo? É óbvio que 4 dedos vai agarrar muito melhor do que só o dedão. O que que a gente precisa fazer para fortalecer? Flexão só com o dedão. Ah, tá, entendi. Sim, vocês têm que A gente flexionar tem, o sim. a gente tem treinos específicos, flexão mesmo, chegar, baixar, fazer flexão. Ah, Então sim, já vi isso. Nossa, meu Deus do céu. a gente tem treinos específicos exatamente para poder ajudar a gente no que a gente tem mais deficiência. Então, pô, se eu sei que eu preciso treinar garra e o dedão é mais fraco do que os outros, eu preciso tirar essa deficiência do dedão. Eu preciso fortalecer ele, eu preciso fazer ele ficar tão forte ou mais forte do que os outros. Então, são treinos específicos para cada tipo de modalidade, para que tipo de exercício, uma coisa que a gente tem uma maior deficiência, por exemplo, poxa, eu sou ruim de chute com a perna esquerda, só sei chutar com a direita. O que que eu preciso fazer para melhorar meu chute com a perna esquerda? Chutar mais com a Treina. perna esquerda. Opa, voltei. Cara, então, não, tranquilo. Cara, me diz uma coisa, você também não me falou da parada do macaco, né? Porque no Kung Fu Panda tem todos os animais lá e todos representam alguma coisa. Então, você não me falou do golpe do macaco. Tem isso? Tem essa coisa? O estilo macaco, ele é estilo livre, na verdade. Então,
ele não é um estilo que tem... Ele tem muita parte de luta e tudo mais, mas ele é um estilo mais acrobático. Então, ele costuma ter muito pulo, ele costuma ter muito mortal, costuma ter aquelas acrobacias que o pessoal gosta bastante. Então, geralmente, Ah, estilo macaco, tudo isso. O estilo bêbado também, o pessoal gosta bastante de falar do estilo bêbado. Também é outro estilo muito acrobático, então a gente chama eles de estilo livre. tá, sim. Mas o estilo bêbado seria como? Seria. Eu acho que provavelmente você já viu Naruto, né? Então, seria tipo aquela parada do Rock Lee versus o. aquela- É quase aquilo mesmo. Tá, é tipo como se você estivesse movendo como uma folha, né? É basicamente isso. Você fica de um lado pro outro. Cara, aí foi o que eu falei. Por ele ser um estilo mais acrobático, ele ser um estilo mais artístico, o que aconteceu? É a gente basicamente fazendo uma interpretação, a gente fazendo uma cena, né? Como se a gente estivesse bêbado. A gente vai interpretar uma pessoa bêbada, a gente vai fingir que a gente está bêbado para poder enganar outra pessoa. Então a pessoa, pô, vai. Geralmente a pessoa subestima, né? Ah, a pessoa tá bêbada, não precisa nem com muita força, que a pessoa não tá nem aguentando ficar em pé. É um soco que a pessoa cai. Então, Ah, quando criaram o bêbado, foi mais ou menos isso. Foi um rapaz, ele viu que estava tendo confusão no bar que ele gostava de frequentar, e ele chegou, pegou um pouco de bebida, jogou bebida na boca, na roupa, começou a fingir que estava bêbado para poder enganar todo mundo que estava lá e conseguir espantar o pessoal que estava arrumando encrenca com o bar que ele estava. que da hora, mano. Que da hora. E esse estilo bêbado, ele é um estilo que a galera costuma usar mesmo? Ou hoje em dia é tratado mais como um meme, alguma coisa assim? É um estilo Não, o realmente. pessoal usam bastante. Ah, que Inclusive, legal, tem cara. casos que as pessoas costumam participar fazendo estilo bêbado. Mano, que da hora. Ô, mano, e você, como eu te falei, né? Você faz cosplay e tudo mais. Cara, quando você encarna um personagem, você gosta de usar o que você aprendeu pra fingir ser o personagem? Depende Depende muito do personagem que eu faço. do quê? Então, assim, por exemplo, depende muito do personagem que eu faço. Com a Renata, por exemplo, quando eu fiz a Renata há anos atrás, 16 anos atrás, Meu eu, Deus. eu usava bastante os movimentos mesmo. Chegava, fazia o cavalo, fazia o arco e flecha, fazia a rasteira, porque são movimentos parecidos com os dela. Então, assim, quando Que ela legal. chegava, por exemplo, em uma forma de combate, era muito parecido com algumas formas de alguns golpes que a gente tem no Kung Fu. E aí eu usava bastante eles para poder fazer, né, a ação. A minha irmã mesmo, ela faz a TOF do Avatar. Quando ela faz a TOF, ela sempre fala para mim: ah, me dá uma dica, que pose eu faço? E agora, o que, que eu faço? Porque foi o que eu falei, Avatar é baseada em Kung Fu, então ela gosta de pegar poses reais mesmo para poder fazer os personagens dela. Tem personagem minha que luta, eu vou lá e faço posição de luta mesmo, com a espada e tudo mais, são posições que a gente aprendeu dentro da luta. Porém, tem personagens, tipo a Tsunami, a Tornado. Tornado não tem como fazer pose nenhuma com ela. É uma personagem que vive voando, é uma personagem que ela trabalha com a parte de poder, não com a parte de força, nem com a parte física. Então, são poses totalmente diferentes. Sim. E, cara, e você me falou, né, que você vai em competição de luta também, né? Eu não sei, na verdade, eu não sei se você tá me falando em competição de luta ou competição de cosplay. Não sei. Luta. Ah, de luta. E, cara, e como que funciona essas competições? Como que é? Quantas equipes são? Vocês ganham o quê? Porque é aquilo, né, que a gente tá falando sobre o bagulho de valorizar, né? Então, qual que foi assim, se você não quiser falar, não fala, mas qual que foi a maior premiação que você ganhou? Será que você ganhou algum torneio? Se você ganhou algum torneio, qual foi a maior premiação que você ganhou? Se você quiser falar, obviamente. Peraí. Acho que vai ser melhor mostrar do que eu falar. Caralho, As mano, de, quanto prêmio! aqui são as de ouro, as de prata, as de bronze estão aqui atrás.
E lá em cima tá os troféus. Mano, quanto prêmio, cara. Você já participou de quantas competições? Ah, são 20 anos participando já, né? Sim, mas se tem algum número de quantas você já participou? Olha, só esse ano a gente teve, em média, 19 campeonatos. Nossa, cara, é muito, mano. Campeonatos. São 29 campeonatos presenciais, 19 campeonatos online. Geralmente, se eu não estou participando, competindo, eu estou participando como árbitro. Geralmente, eu estou trabalhando, estou ajudando nessa parte de dar nota para o pessoal, ajudar nessa parte. Então, são Que legal. alguns. Mas, Cara, que legal que você é uma avaliadora, né? Árbitro e coisa assim. Cara, qual que é a responsabilidade de você avaliar alguém? Porque, porra, né, a pessoa pode estar dando o máximo dela e você dá uma nota ruim, tá ligado? E daí você pensa, caralho, esse cara ele pode desistir por minha causa, mano. Então, e aí, olha, qual que é a ouvi responsabilidade? muito reclamação por causa disso. Geralmente, vou dar um exemplo para a parte de apresentação mesmo, tá? A gente Sim, avalia 3 critérios. A base da pessoa, o cavalo dela tá alto, tá baixo, a base dela tá legal. Então, se ela tá muito alta, a base da pessoa tá muito alta, tem que tirar a nota da pessoa. E a força dela, como é que tá? Ela tá dando um soco assim ou ela tá dando aquele soco com firmeza? Tá mostrando que é um soco, tá mostrando que é um ataque, que é uma defesa. Então, isso daí também é avaliado. E a velocidade do cati. Pô, a pessoa começou o cati mó rápido. Aí vai terminar o cati quase morrendo, cansada e tudo mais. Então, isso daí também é avaliado. A pessoa tá fazendo muito devagar, a pessoa tá fazendo muito rápido. Os movimentos, sabe quando a pessoa faz aquele movimento muito rápido que você não consegue nem ver aonde é que é um soco, onde é que é um chute, onde é que é os movimentos? Então, assim, se a gente não tá conseguindo ver o movimento, sinal que não tá tendo tanta força assim no movimento também. Então, a gente tem que avaliar a velocidade, a força e a base da pessoa. Outra coisa, normalmente a pessoa que está fazendo muito rápido não está com base. Ela está fazendo o cati todo em pé, está fazendo as formas todas em pé. Então, isso daí também é visto. A pessoa tem algum movimento difícil, a pessoa chegou e tem que entrar no espacate, por exemplo. Chegou na hora do espacate, ela chegou e não conseguiu fazer o espacate. Pois daí era uma dificuldade do cati. Então, isso daí também é avaliado. A concentração da pessoa. Geralmente, por exemplo, a pessoa quando ela esquece alguma coisa, falando da parte do corpo falar, né? Geralmente, quando a pessoa esquece alguma coisa, ela tem tendência de olhar para cima para poder chegar e pedir ajuda divina, sabe? Nossa, o que que eu tinha que fazer mesmo? Então, assim, isso daí também é visto. A pessoa esquece, a pessoa lembra o cati, como a pessoa entra para poder se apresentar. A pessoa chegou e foi geralmente a gente se apresenta na hora de começar. A pessoa chegou, bateu a mão. Thaísa, Praia Grande, toda desanimada, toda triste. Aí você vai lá e fala, gente do céu, essa pessoa veio competir? Então, assim, isso daí também é. Ou então aquela pessoa que vai lá e já entra o oposto, né? Toda animada. Thaísa, Praia Grande! Pô, a pessoa que só na hora de falar já dá medo, né? Então, isso daí também é avaliado. Tudo isso daí é avaliado. Todos esses detalhezinhos. Ah, tá. Então, da hora. Vocês avaliam basicamente a aura da pessoa, né, mano? Isso. Isso, isso é da hora, mano. Isso é da hora. Mas nem sempre também as pessoas que têm, tipo assim, têm a maior aura se sobressaem, né? Às vezes a pessoa que tá depressiva Não. lá, já tá no A parte, chão, ajoelhada, rezando. a parte Isso é melhor. principal é base, força e velocidade. Ah, tá. Força e velocidade, mano. Então é tipo assim, se você quanto mais você não conseguir ver o golpe de tão rápido, melhor é. Basicamente Não, isso. sério. Se a gente precisa ver o movimento que ela está fazendo, foi o que eu falei. Não adianta eu chegar e estou fazendo uma apresentação para você e eu cheguei a fazer isso daqui. Você nem conseguiu ver o que eu estou fazendo. O que foi um Ah, soco? Foi uma defesa? O que foi isso?
Agora, tipo, a pessoa chegou e mostrou, pô, tá forte esse soco. Se eu tivesse ali, eu teria tomado esse soco, teria doído. Então, isso daí é avaliado. Pô, a pessoa tá fazendo a base, a pessoa tá lá no chão, tá, a base tá bonita, tá aquele negócio, tá um negócio bonito de ver, sabe? Mas daí também é avaliado. Só que assim, claro, isso daí eu tô falando já estilo avançado. A gente também tem iniciantes, intermediários e tem o estilo avançado. Além disso daí tudo, a gente separa pela idade da pessoa, até porque fica injusto, por exemplo, eu competir com uma senhora de 65 anos. Uhum. É óbvio que tem muito mais força, mais velocidade do que uma pessoa de 65 anos. É óbvio que, por exemplo, falando assim, fisicamente falando, um homem tem muito mais explosão, tem muito mais força do que uma mulher. Então, não é justo colocar um homem contra uma mulher fazendo uma apresentação. Então, tudo isso daí é separado. Categoria, idade, sexo, tempo de treino. Pô, tô com 20 e poucos anos de treino. Colocar uma pessoa que está treinando há 2 semanas. Então, Não. isso daí também é ajustado para deixar o mais justo possível uma competição. Uhum. Cara, essa parada que você falou da avaliação de velocidade ainda tá me encucando um pouco, porque você falou, tipo assim, né? Que o bagulho da velocidade é o quê? A pessoa ela tem que dar um golpe rápido, mas que vocês têm que observar, né? Sim. Mas isso não seria. Por exemplo, isso não limitaria a velocidade da pessoa? Porque quanto mais rápido, menos você vê, tá ligado? Então, se a pessoa fizer um golpe rápido, mas que você olhe, daí ela não vai dar um golpe mais rápido, né? Mas eu acredito que seja um golpe mais preciso também, né? Não tão Não rápido. adianta a pessoa chegar e começar uma apresentação rápido pra caramba, tá fazendo um negócio voando. E aí chegou no meio da apresentação, a pessoa já tá cansada, já tá acabada. Então isso daí seria velocidade, entendeu? Ah, A sim. pessoa ter uma velocidade contínua. Começou rápido, começou desse jeito, continua desse jeito até o final. Começou muito devagar, não vai querer aumentar a velocidade depois. Mantém a mesma velocidade, Ah, entendeu? tá. Equilíbrio de energia, né? Isso. Ah, mano, da hora, cara. E isso daí é da hora. Ó, aliás, eu vou fazer. A gente já tá quase chegando aqui a 4 horas, então eu vou te fazer as duas últimas perguntas que eu faço para todo mundo, que é, eu já te perguntei que é os tipos de filme que você recomendaria, só que eu perguntei para você de Kung Fu, né? Então eu quero te perguntar quais são os seus 3 filmes favoritos, no geral. No geral, vamos lá. Sou apaixonada pelo filme da Mulan. Tá. Tanto que quando eu era mais Como eu vivia falando que eu queria ser a Mulan. Por muito tempo eu parecia a Mulan mesmo, porque só tinha eu de mulher na academia. Então, por um bom tempo, eu fui quase a Mulan mesmo. Pô, da hora demais isso. Deveria dar um É, sentimento muito bom. Essa sim. coisa de ser a única mulher, tá ligado? E você ainda deitar os caras. Tá foda. Mas, ó, melhor coisa que tem é quando tem outras mulheres junto para treinar. Ajuda bastante. Dá uma animada melhor. Sim, cara, mas qual que é a diferença, assim, de ter outras mulheres juntos? Obviamente, que você vai poder se identificar, né? Vocês vão ter os mesmos problemas e tudo mais. Mas qual que é o problema, muito entre aspas, disso ter homem ali? Sendo que, pô, você pode se provar muito superior do que normalmente você pensa que é. Como você falou, né? Como Eu você vou dar falou, um exemplo, fisicamente, um homem é mais forte que uma mulher, né? eu vou dar um exemplo de fora. Quando eu comecei a treinar, quando eu falei, não, quero fazer Kung Fu, uma das pouquíssimas pessoas que apoiou isso foi minha mãe. O Ah, né? resto, o resto, tudo virou para mim e falou, mas isso daí é coisa de homem. Vai fazer isso por quê? Vai fazer um balé, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Há 20 e poucos anos atrás, isso daí era normal. A pessoa chega, não, daí é coisa de homem, vai fazer isso daí por quê? Que não sei o quê. Então, assim, ver outras mulheres virando e falando, pô, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a me defender, eu quero fazer uma arte marcial.
e tirar um pouquinho desse preconceito de arte marcial, essa coisa de homem, para mim é maravilhoso. Mostrar que tem mulheres que são boas também, conseguem lutar, conseguem dar o melhor delas dentro de uma arte marcial, independente da arte marcial que seja. Eu falo isso daí não só pelo Kung Fu, eu falo isso por qualquer outro tipo de luta, seja ele qual for. Então, assim, ver que tá acabando esse preconceito de mulher vai pro balé, homem vai pra luta, para mim é uma coisa boa. Ver mulheres querendo aprender a se defender, querendo melhorar, querendo fazer algo que até um tempo atrás era visto só como masculino. Uhum. E foi o que você falou, poxa, ter uma identificação com outras pessoas, conseguir conversar, saindo daqui, ter aquele papo de mulher e não ficar só naquele negócio de escutar os homens falar, sabe? Porque geralmente termina os negócios, o pessoal gosta de ficar conversando e tudo mais, eu fico tipo, gente do céu, eu não tô entendendo nada do que eles estão falando. E os caras terminam de treinar e vai falar de futebol, vai falar desses negócios, eu não gosto disso, não é o tipo de assunto que eu conheço. E aí, por exemplo, as minhas amigas que treinam junto, gostam de anime também, gostam gosta de K-pop, gosta de uma coisa mais dorama, coisa que é visto mais como uma cultura feminina. E aí eu consegui conversar com ela sobre isso, para mim já tô no lucro. A gente se sente mais em casa, sabe? Tá, eu tinha te perguntado dos filmes favoritos, você falou Mulan e os outros. Ah, se tu quiser citar filme asiático, dorama, pode colocar, pô. Batman, sou apaixonada pelo Batman. Qual Batman? O Batman. Sou apaixonada pelo Batman no geral. Adoro o Batman. Mas qual? É aquele do Nolan, né? Do Batman Begins? Ou The Dark Knight com o Coringa, do Heath Ledger? A Liga da Justiça, que teve do Flash Reverso, do Flashpoint até o... Ah, tá. Aquela saga da Liga da Justiça e do Batman tava maravilhosa, tava perfeita. Sim, as animações dos 952, né? Da Liga da Justiça. Tá. Muito bom, aliás. Flashpoint muito bom. Flashpoint muito bom. Tem o Cavaleiro das Trevas, que é bom demais. Tem o do Guerra de Atlântida, que também é da hora. Isso. Batman Liga da vs. Robin. Liga da Justiça Guerra, que eles lutam contra o Maravilhoso também. Assisti ontem esse daí. Porra, aquela lá é muito boa, mano. Tem o Shazam, o Cyborg junto, maravilhoso. Pô, perfeito. Liga da Justiça Titãs também tava incrível. Eu odiei, eu odiei. Eu odiei aquele ali. Tá, e o terceiro? Terceiro, deixa eu pensar em um. Cara, eu gosto muito de filme romântico, então deixa eu pensar em algum. Tem aquele About Time, também, que é muito bom. Não sei se tu já viu. Aquele filme romântico que eles viajam no tempo. Sei. Aquele filme é muito bom. Não, aqui agora esqueci o nome dela. A da menina que sofria bullying na escola e depois de um tempo o menino cresceu. Cara, eu não sei, tem muito filme colegial com esse tema, é muito difícil de achar. Caraca, ele ganhou até prêmio ele de melhor animação do ano e tudo mais. Nossa, esqueci mesmo o nome do. Não lembro. Não, tranquilo. Cara, eu te recomendo Django Livre, né, que é maravilhoso. Eu não sei se tu já viu Django Livre, do Tarantino. É muito bom. Tem o Hotel Budapeste, também é muito bom. E tem o Taxi Driver, mas não americano. Aquele filme lá eu acho ele meio ruim. É um Taxi Driver, só que coreano, que não tem nada a ver com o Taxi Driver americano. E esse filme é muito bom, e a galera não conhece. Não sei se tu já ouviu falar desse filme. Mano, ele é muito bom. Ele é bom pra caralho. Ele conta uma história de verdade, tá ligado? De um americano, não, de um inglês que ele pega um táxi pra ele ir no meio de... Porque ele é fotógrafo, né? Daí ele vai no meio de um protesto lá na Coreia do Sul. Daí
Daí, tipo assim, os dois não se entendem, porque um é inglês e o outro é coreano. Então, o coreano tá no meio de um protesto extremamente violento, com um fotógrafo inglês, e os dois, e o cara não tá entendendo nada, tá ligado? E é uma história de verdade, mano. E é legal por conta que no começo desse filme, o taxista, ele é contra a gente que protesta, tá ligado? Ele fala, pô, vocês estão protestando por quê? Vocês só estão ocupando a rua, mano. Sem daí, mas daí ele vai para um lugar onde tem um protesto extremamente violento, e daí ele vê, caralho, mano, se ninguém protestar, vai ficar fudido assim, tá ligado? É uma história verdadeira, cara, é muito bom, depois eu te passo. É que não tem nenhum serviço de streaming, então é difícil de achar. Cara, então é isso, então a gente vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. O seu podcast. Pô, mano, eu que adorei, mano. Eu que adorei. Cara, obrigado. Eu que te agradeço, tá? E, cara, então é isso. O seu podcast vai ser postado amanhã, às 8 horas. Daí, em breve, no futuro, eu te chamo pra gente fazer uma live daí no Instagram, se você não for muito tímida. Então, tamo junto, mano. E é isso. E tenha uma ótima noite, uma ótima tarde. Tanto faz, tamo junto.